Podemos começar? Eu não estou me ouvindo. Mas nós estamos te ouvindo. Agora eu ouvi vocês. Vocês estão me ouvindo? Podemos começar? Então, boa tarde a todos e a todas. Caros cursistas, né? Muito bem-vindos e muito bem-vindas à abertura do minicurso, né? Atendimento Educacional Especializado, do 4º CONEF, Congresso de Formação Docente, Perspectivas e Possibilidades. Eu sou a professora doutora Silvana Diamantino França, e hoje, no dia 20 de novembro de 2020, Congresso de Formação Docente, Perspectivas e Possibilidades. Eu sou a professora doutora Silvana Diamantino França, e hoje, no dia 20 de novembro de 2020, gente, eu peço desculpas a vocês, mas está tendo um retorno do meu som no fone. E eu não sei o que está ocorrendo. Tira seu fone, Sil. Faça em fone. Boa tarde. Boa tarde, Silvana. Você está falando perfeitamente, todos estamos te ouvindo bem. Você só tem que continuar seu trabalho. Eu já tirei o fone, mas continua tendo o retorno da minha voz, parecendo que tem duas lives ao mesmo tempo. Ela vai e volta. Então, agora não, Sil. Com o fone, eu estava te ouvindo 2 vezes. Agora está normal. Ok. Ok. Então, é com grande alegria que estamos aqui hoje para mais uma atividade no 4º CONEF, Congresso de Formação Docente, Perspectivas e Possibilidades. Em nome da Universidade Estadual de Montes Claros, na pessoa do nosso magnífico reitor, o professor Antônio Avilmar Souza, cumprimentamos todos os participantes deste evento, né, deste minicurso, Atendimento Educacional Especializado. Continua retornando, eu estou me confundindo. Você deve estar com 2 entradas, Silvana. Deixa só deixa essa daí. Veja se você não abriu uma outra do YouTube. Aí, agora. Ok. Abridão. Agora está tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou começar tudo de novo, viu, gente? Peço desculpas, mas, assim, não funcionou muito nesse primeiro momento. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui reunidos com vocês. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Em nome da Universidade Estadual de Montes Claros, na pessoa do nosso magnífico reitor, o professor Antônio Avilmar Souza, eu quero dar boas-vindas a todos os cursistas, né? Nesse minicurso, que é uma das atividades proponentes no 4º Congresso de Formação Docente, Perspectivas e Possibilidades. Eu sou a professora doutora Silvana Diamantino França, professora do Departamento de Educação, e em nome do professor Carlos Alberto Alexandre Cirqueira, o chefe de departamento, eu cumprimento a todos os colegas
que irão ministrar esse minicurso hoje. A professora Maria Nadulce Silva, nossa coordenadora do curso de Pedagogia, a professora Aline Gonzaga, professora também do Departamento de Educação, a professora Antônia Aparecida Silva, mais conhecida como Cida Silva, a professora Leonice Vieira Paixão. Então, em nome de todos, eu agradeço imensamente o carinho, a colaboração de cada um de vocês em aceitar, né, o convite para estarmos juntos hoje, no dia 20 de novembro, né, de 2020, para trabalhar a primeira etapa em aulas síncronas, né, neste nosso minicurso. Então, eu gostaria de falar para vocês assim, que o nosso minicurso ele tem a temática sobre o atendimento educacional especializado e as salas de recursos multifuncionais. E nós teremos a programação já hoje com um pouco de atraso, né? 11 minutos de atraso aí pela questão da logística, da infraestrutura do site, mas teremos essa primeira fala agora de abertura comigo, a professora Silvana, e eu vou fazer a leitura, né, de um breve currículo dos professores que vão ministrar a oficina, o minicurso. Então, a ementa do nosso minicurso, ele vai discorrer sobre a compreensão da educação especial na perspectiva inclusiva, onde está relacionada a uma concepção e a práticas da escola comum que mudam a lógica do processo de escolarização, a sua organização, o estatuto dos saberes, que são objetos do ensino formal. Temos como objetivo, nesse minicurso, possibilitar a compreensão da educação especial na perspectiva inclusiva, contribuir para o entendimento de articulação da educação especial e seus serviços, especialmente em relação ao atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais, né? A metodologia que nós vamos utilizar, ela vai ser melhor detalhada pela professora Nadulce no final, onde o curso pretende, né, promover situações de aprendizagem voltadas para o compartilhamento dos saberes entre os vários materiais didáticos, vivências pedagógicas, coletivas, articulações de atividades entre as disciplinas e trocas de repertórios entre os professores. O curso dá-se-á de forma online, né, como todo mundo já está sabendo, porque nós estamos em tempos de pandemia e estaremos usando o YouTube na tecnologia do Screen, né? Então, nós daremos início à nossa aula hoje síncrona, né, dia 20, da primeira etapa, e teremos mais um encontro amanhã. Então, os professores que vão estar conosco nesses 2 dias, né, trabalhando a perspectiva do atendimento educacional especializado, eu vou fazer a leitura do currículo. Nós temos o professor Carlos Alberto Alexandre Cirqueira, né, que é pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Estadual de Montes Claros. O professor Carlos, ele é graduado em Psicologia pela Universidade Franciscana de Bragança Paulista, no campus de Itatiba, em São Paulo. Ele é professor efetivo da Universidade Estadual de Montes Claros, né, vinculado ao Departamento de Educação, e ministra as disciplinas de Psicologia nas licenciaturas e bacharelados dos cursos da universidade. Professor Carlos Alberto também, ele é professor orientador de pessoas com necessidades especiais, atua no NUSE, né? O NUSE, que é aí o nosso núcleo de acessibilidade da Unimontes, e faz todo um acompanhamento às pessoas que estão matriculadas na Universidade Estadual de Montes Claros e que ingressam pelo sistema de cotas da categoria deficientes. O professor Carlos também, ele atua, né, presta serviço como palestrantes sobre a perspectiva de vida como fonte de motivação pessoal e profissional, atua também com palestras sobre mudança comportamental e atitudinal, atua na gestão de conflitos,
e de orientação de drogatícios, né? Como lidar com as deficiências intelectuais, o autismo, a deficiência visual, a dislexia auditiva, Libras. Também ele atua como palestrante em deficiências, né, nas salas de recursos multifuncionais, a relação professor-inclusão e trabalha com treinamento e capacitação em recursos humanos, pensar e fora da caixa e operacionais específicos. O professor Carlos Alberto, ele também é pesquisador em alternativas diagnósticas psicopedagógicas a partir do desenho, atua também na pesquisa em sala de recursos multifuncionais na perspectiva da educação inclusiva, orientação psicoterápica na inserção familiar, profissional e orientação da equipe de trabalho com viciados em drogas. Tem livros publicados na área, né? Participação num dos capítulos e faces da inclusão, interfaces da inclusão. E é pesquisador e colaborador, né, da Universidade Federal de São Carlos, das faculdades Prominas e SEIB, Instituto de Ensino Ibituruna, de Montes Claros. A professora que vai estar também conosco nesses dias do minicurso, a professora Leonice Vieira de Jesus Paixão. A professora Leonice, ela é mestre em educação, com a linha de pesquisa em formação continuada de professores pela UniUB, é professora de educação superior efetiva na Universidade Estadual de Montes Claros, vinculada ao Departamento de Educação. Ela é professora aposentada da educação básica, privilégio de poucos, professora pesquisadora e colaboradora do ONESP, né, o Laboratório Nacional de Educação Especial, e professora orientadora de trabalhos na área da educação inclusiva, formação de professores. Ela não colocou, mas eu vou falar, atualmente ela está respondendo pela coordenação institucional do programa Residência Pedagógica da Unimontes. A professora Maria Nadulce Silva, nossa coordenadora do curso de pedagogia, também vai estar conosco. Ela é doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, mestre de Portugal, né? Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília, tem especialização em Educação à Distância pela Universidade Aberta do Brasil, tem especialização também em Metodologia e Epistemologia de Pesquisa pela Universidade Estadual de Montes Claros e especialização em Sociologia pela UFMG, graduando em Pedagogia, né, pela FUN, que é a nossa atual Unimontes, e atualmente ela é professora efetiva da Universidade Estadual de Montes Claros, vinculada ao Departamento de Educação, colaboradora da pós-graduação Lato Sensu junto ao Departamento de Métodos e Técnicas, tem experiência em docência superior e ministra disciplinas nas áreas de educação especial, estrutura e funcionamento, educação de jovens e adultos, gestão dos processos formativos, educação e inovações tecnológicas, educação do campo, metodologia de pesquisa em educação e fundamentos da administração escolar, avaliação do ensino e organização escolar nos cursos de filosofia da educação, entre outros da área educacional. Pesquisadora na área de gestão escolar e trabalha nas áreas de indisciplina escolar, violências na escola e cotidianos da escola. E agora eu vou falar sobre a professora Aline, que também é a nossa professora que vai estar conosco aqui nesses 2 dias. A professora Aline, ela é professora do Departamento de Educação da Unimontes, é formadora regional do PNAIC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, mestre em Educação e Administração pela Universidade de São Marcos, é graduada em Pedagogia e acadêmica de Educação Montenegro de Ibicaraí, na Bahia, graduanda em Educação Especial pelo Instituto Prominas Montes Claros, graduada em Direito, desculpa, viu, gente? Ela é graduada em Direito pela Universidade da Unifenas, especialista em Supervisão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade de Nanuque, especialista em Educação Especial Inclusiva
também pela Faculdade de Nanuque, e ela é especialista em Direito Econômico e Empresarial pela Universidade Estadual de Montes Claros. Educadora à distância, atua nos cursos de pós-graduação em Libras, do Departamento de Educação da Unimontes, é tutora de Educação à Distância, né, da Universidade Estadual de Paraíba, em parceria com a Unimontes, atua também na extensão universitária com experiências na educação superior, com as disciplinas de Psicologia da Educação e da Aprendizagem, Educação Especial e Inclusiva e Educação de Jovens e Adultos, Educação e Diversidade e Organização Escolar. E a professora Antônia Aparecida Silva, né, que nós temos a grande honra de estar aqui conosco, contribuindo também nesses 2 dias no minicurso. A professora Antônia Aparecida Silva, ela é graduada em Psicologia pelas Faculdades de Saúde Ibituruna, FASE, graduada em Pedagogia pela Unimontes, especialista em Atividades Físicas para portadores de deficiências pela Universidade Estadual de Montes Claros, com habilitação em Orientação Educacional, Magistérios das Matérias Pedagógicas, atuando especificamente em Sociologia Geral, Filosofia e Psicologia da Educação, pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente, a professora ela é supervisora educacional da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, na qual ela se aposentou nos últimos dias, né, para a nossa alegria. E a professora Cida, ela tem uma grande experiência de atuação com a inclusão de pessoas com deficiências, tá? Então, gente, com vocês, né, a professora Leonice chegou, bem-vinda, professora Leonice, e eu vou passar a palavra para a professora Antônia Aparecida Silva. Obrigada, boa tarde, bom minicurso para todos nós. Os detalhes sobre a carga horária, o cumprimento da carga horária, a professora Nadúcia, ela vai passar em toda a infraestrutura no final para vocês, né, que dessas 20 horas a gente tem esses encontros nos 2 dias, como eu disse no início, né, de aulas síncronas, e depois vocês vão participar das lives, porque essa atividade do minicurso, ela está dentro do CONEF e dentro do eixo do GT, Educação Inclusiva e Diversidade. E esse eixo propôs este minicurso, né, no CONEF, e também propôs algumas aulas abertas. E é nessa perspectiva que nós estamos propondo as atividades aqui para vocês, no sentido de possibilitar que as 20 horas do minicurso sejam rigorosamente cumpridas, né, por todos e todas e todos, né, aqui presentes, participantes aqui no nosso minicurso. Agora falei muito, já são 14 horas e 23 minutos, né, e eu vou passar a palavra para a professora Antônia Aparecida Silva e agradeço todo o carinho, a paciência de vocês aí, né, dos colegas professores, de vocês alunos que estão nos assistindo, mas eu não os vejo, e é muito difícil a gente estar falando para centenas de pessoas, talvez, e não estar conseguindo interagir. Então, eu acho que de tudo, mesmo que nós estamos sentindo dificuldades agora nesse trabalho, é a interação mesmo do corpo a corpo com vocês. Isso tem feito muita falta, né? As tecnologias, jamais elas irão substituir o professor, porque educar, gente, é humano. Então, com a palavra, a professora Cida Silva. Obrigada. Neste momento agora, nós vamos desfazer a mesa para ficar apenas a professora Cida com vocês, e na medida que for entrando, que na sequência dela, nós teremos a professora Aline, e depois nós teremos o professor Carlos Alberto, e depois eu volto para poder fechar algumas pequenas questões com vocês, e a professora Leonice, eu também teria alguma palavrinha a dizer,
né? A gente, mais adiante, a gente vai, então, entrando na medida que for falando. Agora para frente, né? Já vamos desfazer a mesa e ficarmos com a palavra da professora Cida. Então, bom trabalho a todos. Som. Gente, vocês estão me ouvindo, professora? Eu gostaria de ter um feedback se estão me ouvindo. Cida, todos estão te ouvindo perfeitamente, a senhora não precisa se preocupar, tá bom? Tá, não precisa É porque eu preocupar, não não. sei Tá? se eu Você tinha desativei meu desativado, mas você microfone. reativou. Tá tudo bem, viu? Bom trabalho para a senhora aí. Nós estamos Tá. aqui Ok. no estudo. Então, obrigada. Ok. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero parabenizar a professora Silvana, enfim, todos os professores que compuseram a mesa aí e que foi falado o currículo de cada um. Como já foi me apresentado, eu sou Antônia Aparecida, sou professora, pedagoga, psicóloga, sou neuropsicopedagoga, né? E, além disso tudo, o que eu acho mais interessante é que a gente está aqui para falar sobre a educação especial. Isso não é algo novo. A educação especial, ela vem aí desde a década de 70, só que teve uma época que a educação especial, ela era muito fechada, só acontecia em escolas especiais, nas APAES, nos institutos de Pestalozzi, né? As pessoas com deficiência, elas eram excluídas da sociedade. Então, assim, quem tinha um filho com deficiência, muitas vezes até escondia o filho, porque era como se fosse uma doença contagiosa. E esse processo, ele foi caminhando, foi mudando, até que chegou a Constituição de 1988, que vem estabelecendo uma educação para todos. As pessoas com deficiência foram se mobilizando aqui em Montes Claros, começou na década de 80, o Brasil todo. E houve essa mobilização a nível mundial. Em 1981, foi considerado o ano de luta da pessoa com deficiência. O mundo clamava, a sociedade clamava por inclusão. E hoje as pessoas, muita gente fala, eu não concordo com a inclusão. Às vezes as pessoas falam porque ela não consegue colocar no lugar do outro. Ela não tem um filho com deficiência, ela não é deficiente, ela não tem convivência com nenhuma pessoa com deficiência. São pessoas que estão fechadas, porque, na verdade, gente, ninguém é igual a ninguém. Nós vivemos num mundo de diversidade. Se vocês repararem, as folhas das árvores são diferentes, por mais que elas sejam iguais, elas diferenciam por tamanho. As frutas, você pode ver 5 maçãs, cada uma tem um tamanho diferente. Então, nós vivemos num mundo de diversidade. E a educação, mesmo na época da década de 70, onde a educação especial era restrita e fechada nas instituições, as escolas ditas normais
também existia diversidade. Se você tiver aí, ó, na sala, vocês estão aí, eu não sei a quantidade. Se tiverem 30 pessoas aí na sala, cada um aprende de uma forma, cada um tem sua subjetividade, tem sua limitação, tem sua particularidade. Às vezes, cada um para estudar tem uma forma que assimila melhor o conteúdo. Isso não é padronizado. Então, o mundo diversificado, ele existe há anos, desde que é mundo. Mas as pessoas, elas começaram a pensar em diversidade só quando falava em pessoas com deficiência. Então, a educação especial, ela foi se abrindo. Veio a Constituição, né, de 88, que determinava a educação para todos, e quando fala educação para todos, todos são todos, não pode excluir ninguém. Depois veio a LDB 9394, que vem determinando o direito das pessoas com deficiência a estudarem na escola regular. E aí foi se abrindo para a inclusão. Aí as pessoas perguntam, Cida, professora Cida, mas o que é educação especial? Gente, a educação especial é a mesma educação. São simplesmente uma modalidade de estratégia para atender as pessoas que têm uma determinada deficiência. Eu, por exemplo, eu sou deficiente visual total. Eu perdi minha visão aos 3 anos e comecei a brincar, fazer educação infantil, tinha uma vida normal, mas quem convivia comigo tinha que ter estratégias diferentes para que eu pudesse atingir o meu objetivo e conviver com as diferenças. Então, como que eu pude estudar? Eu tive que estudar através do sistema Braille. O mesmo livro que as pessoas que enxergam lia, eu tinha que ler também. Vamos ler, eu sou da época da cartilha, Caminho Suave. As crianças que enxergavam, Casinha Feliz, e as pessoas que enxergavam lia a cartilha, eu tinha que ler em Braille. Então, não modificava a minha aprendizagem. Eu não era menos do que os outros, eu não deixava de aprender. Simplesmente tinha que ter essa estratégia diferenciada. O surdo, ele precisa da Libras, porque a Libras é uma forma de comunicação que ele vai atingir também a sua aprendizagem, o conhecimento e interagir com a sociedade. A deficiência intelectual, eles aprendem também, só que às vezes precisa de uma estratégia própria. Então, a educação especial, ela foi adentrando para a escola. E quando a gente fala em inclusão, e quando fala que a educação é para todos, e que a LDB determina que todas as crianças podem estudar na escola regular, subentende que todos que formam para trabalhar na educação, todos os pedagogos, professores das disciplinas, eles não podem excluir nenhum aluno. Ah, mas eu não estou preparado. Gente, eu não gosto desse termo, eu não estou preparado. Porque por mais que a gente prepara, nunca vamos estar totalmente preparados. Se você tiver 5 deficientes visual, cada um tem a sua particularidade. O professor, o educador, o pedagogo, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que estar encontrando estratégias para estar atingindo esse público-alvo da educação, que não é só a pessoa com deficiência, são todos. Então,
as pessoas elas podem buscar estratégias, estudar em torno do assunto, mas dizer que não pode atender uma pessoa com deficiência que não são preparados, isso não é desculpa, porque por mais que ela esteja preparada, vai chegar um momento que ela vai ter que buscar estratégia da mesma forma. Se você tiver 5 autistas, cada um é cada um. E as estratégias, elas podem ser diferentes. Então, a educação especial, ela está presente hoje nas escolas regulares, nas universidades. É direito de todos estudarem em qualquer lugar. Eu, particularmente, eu estudei no Colégio Tiradentes, antes foi em Belo Horizonte, no Colégio Tiradentes, eu fiz o 2º grau, fui a primeira deficiente visual a estudar na Unimontes. Na minha época, não tinha cotas para pessoas com deficiência. Eu fiz a prova normal, eu tinha um fiscal, 2, um lia e o outro observava, onde anotava as minhas respostas. Então, assim, é claro que nós encontramos desafios, e muitos, mas os maiores desafios que encontramos são as barreiras atitudinais. São as barreiras atitudinais que nos atrapalham de prosseguir. São aquelas pessoas que ainda são preconceituosas, que não quebraram paradigmas, por mais que elas falam em inclusão, elas não conseguem vivenciar a inclusão. Eu costumo dizer que a inclusão, ela começa no nosso coração. A gente tem que ser sensível à causa do outro. Nós temos que nos colocar diante do outro. Temos que imaginar, olha, eu estou com um aluno com deficiência. Ah, mas eu não sou preparada, eu não posso fazer nada. Comece a imaginar, se esse aluno fosse o seu filho, fosse o seu sobrinho, uma pessoa que você tanto ama, como você gostaria que ele fosse tratado? Porque é direito dele. Todas as pessoas com deficiência, elas aprendem, elas têm potencial, como vocês têm. O que falta, às vezes, é oportunidade, são condições, são equidades que muitas vezes nós não temos. E essas condições, elas não dependem muitas vezes só de prefeito, de governo, de presidente. Muitas vezes são coisas tão mínimas que nós podemos, cada um, fazer a nossa parte. Então, a educação especial hoje, ela está presente em todas as partes da sociedade. É através das rampas que vemos, é através dos pisos táteis, esses pisos de bolinha que vocês veem pelos passeios, é através das cadeiras motorizadas, é através do meu computador que eu estou utilizando aqui com o sistema de leitor de tela, é através dos celulares que todos falam, é através da Libras, é através do Braille, é através dos serviços que as escolas, as universidades têm oferecido, como intérprete de Libras, professor de apoio, sala de recursos, que a nossa colega vai falar daqui a pouco, auxiliares de docência, enfim, tem muito serviço na área de educação especial para que possa atender e promover a acessibilidade e a permanência do aluno com deficiência na escola e nas universidades. E não adianta, gente, nós ficarmos resistentes com isso, porque nós estamos numa sociedade que está evoluindo a cada dia. E a inclusão, como eu já disse, ela passa pelo coração. A pessoa ela tem que ser inclusiva não só na escola, mas em toda a sua vivência, em todos
os meios que ela convive. E assim, a educação especial, ela vai ter uma grande contribuição no progresso, no desenvolvimento das pessoas com deficiência. A gente vai encontrar aí deficiente dando aula, deficiente ocupando cargos, passando em concursos, sendo juízes, ocupando os espaços que são de direito, como para todas as outras pessoas que não têm deficiência. Então, vocês que estão aí na área da educação, procurem abraçar a educação especial. É claro que nós nunca vamos entender de tudo 100%, mas o simples fato da gente abrir o nosso coração, fazer pesquisas, estudar, procurar ampliar o conhecimento e praticar a inclusão, nós já vamos estar contribuindo com a educação especial. Então, a minha contribuição hoje, amanhã eu estarei com vocês novamente, é simplesmente para sensibilizá-los sobre a educação especial. Tudo é possível. E a educação especial, ela existiu, ela existe, ela continuará existindo. E não é só nas instituições como a PAI e escolas especiais, mas em todos os ambientes. Por mais que não queiramos, a escola e as universidades é um espaço onde vai ocorrer a educação para todos, fazendo cumprir a nossa Constituição e a LDB, as que regem a nossa educação. Então é isso, gente. Muito obrigada. E depois, se tiverem alguma pergunta, eu não sei como é que vai ser a dinâmica, mas eu estarei à disposição. Obrigada, professora Cida, maravilhosas suas palavras, a gente, é sempre bom ouvi-la, né? Vamos agora, então, passar a palavra para a professora, a mestre Aline Maria Gonzaga. Muito obrigada, professora Cida. Até mais. Depois, no finalzinho, teremos algumas respostas, perguntas e respostas. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui, né, nessa tarde de 20 de outubro, no 4º CONEF, para tratarmos de temáticas tão importantes quanto a educação especial e as salas de recurso multifuncionais. Sempre que eu penso em educação especial, sendo uma modalidade de ensino, eu penso em uma tríade: família, educação e políticas públicas. Sem essa tríade, eu acho que não tem condição de nada acontecer, né? E eu tenho muito amor à educação especial, tanto que depois da pedagogia, logo eu fiz o curso de graduação em educação especial inclusiva, onde tive o privilégio de ser até aluna do professor Carlos Alberto, que está aqui conosco hoje. Por estarmos nesse momento da pandemia, eu, quando fui convidada para esse minicurso, eu pensei qual a melhor dinâmica para que o que eu fosse falado para que o que eu falasse aqui ficasse retido. Então, eu preparei alguns slides para falar do atendimento educacional especializado, onde vou passar aqui, e logo em seguida, quando terminar o nosso minicurso, nós já colocaremos no Classroom para os alunos que fizeram suas inscrições. Tudo bem? Então, vamos lá. Quarto Congresso de Educação e Formação Docente, Perspectivas e Possibilidades. Atendimento Educacional Especializado, AEE.
Ministério da Educação, Secretaria da Educação Especial. Aqui são as diretrizes que nós iremos tratar, né, que possibilitam o atendimento educacional especializado. Diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica. O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Especial, considerando a Constituição Federal de 1988, que estabelece o direito de todos à educação, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de janeiro de 2008, e o Decreto Legislativo número 186 de julho de 2008, que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, institui as diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado, AEE, na educação básica, regulamentado pelo Decreto 6.571, de 18 de setembro de 2008. Do atendimento educacional especializado, AEE. A educação especial, como eu falei anteriormente, a professora Cida também, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, ou seja, ela está em todos os níveis da educação, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e os serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, com os transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades, superdotação, nas escolas comuns do ensino regular, e ofertar o atendimento educacional especializado, o AEE, promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade. Então, os alunos são matriculados, né, no ensino regular de ensino, e tem nas salas de recurso multifuncional, no contraturno, ou seja, se o aluno estuda de manhã, ele terá o atendimento educacional especializado no turno da tarde, ou vice-versa, podendo ser na escola que ele está ou em outra. O atendimento educacional especializado, o AEE, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Ou seja, o AEE, ele tem como principal fundamento, realmente, atender às especificidades educacionais de cada educando, seja qual for. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Como a professora Cida falou, nós queremos pensar sempre em seres humanos independentes, conscientes e felizes, né, no espaço em que estão inseridos. Consideram-se serviços e recursos da educação especial aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares. Aqui eu separei os dois artigos que, ao meu ver, são os, assim, porque a Constituição, na verdade, ela tem uma seção que fala só da educação, né, dos direitos e tal. Aqui eu separei o artigo 206 e o 208, que, ao meu ver, são os mais incisivos mesmo para a nossa temática. A Constituição Federal de 1888, em seu artigo 206, diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que seria essa igualdade de condição? Seria a equidade mesmo, para acesso e permanência, porque não adianta nós tentarmos incluir e logo em seguida, depois de 1 mês, 2 meses, por algum motivo, esse estudante não fica na escola. Então, a intenção é a igualdade de condição para acesso e permanência.
E o artigo 208, ele é mais específico ainda, para falar do AEE, né? Ele fala do dever do Estado com a educação, que será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas habilidades, superdotação, são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas de ensino regular e em articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica, de pesquisas, de artes, de esporte, dentre outros. Qual que é o público-alvo? Muito importante isso aqui. Considera-se público-alvo do atendimento educacional especializado alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, qualquer que seja a deficiência, que não tenha interação pelas barreiras, fora escola ou demais, esse aluno, ele faz parte do público-alvo. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou nas estereotipias motoras. Incluem nessa definição os alunos dentro do transtorno do espectro do autismo, do TEA clássico, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, as psicoses, né? E os transtornos invasivos, sem outras especificações. Alunos com altas habilidades ou superdotações. Aqueles que apresentam um potencial elevado e um grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotora, arte e a criatividade. Do financiamento do AEE. De acordo com o decreto 6.571 de 2008, os alunos público-alvo da educação especial serão contabilizados duplamente no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, quando tiverem matrícula em classe comum de ensino regular da rede pública e matrícula no atendimento educacional especializado AEE, conforme registro no censo escolar do MEC e do Ministério, né, da Educação e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do ano anterior. Dessa forma, são contempladas matrícula na classe comum e na classe de recurso multifuncional da mesma escola pública, matrícula na classe comum e na sala de recurso multifuncional de outra escola pública. Pode acontecer? Pode. Às vezes, o aluno é matriculado, né, com certa deficiência, e naquela escola que ele foi matriculado não tem uma sala de recurso multifuncional. Ele pode ser matriculado na sala de recurso multifuncional de uma outra escola no contraturno. Matrícula na classe comum e no Centro de Atendimento Educacional Especializado Público, matrícula na classe comum e no Centro de Atendimento Educacional Especializado Privado, sem fins lucrativos. Da institucionalização do atendimento educacional especializado. A oferta do atendimento educacional especializado, AEE, deve constar no projeto político-pedagógico da escola de ensino regular, prevendo na sua organização salas de recursos multifuncionais, que são espaços espaços físicos, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidades e equipamentos específicos para atender a todas as necessidades educacionais especiais. Matrícula do aluno no AEE, condicionada à matrícula no ensino regular, da própria escola ou de outra escola. Então, para que o aluno seja matriculado
seja matriculado no AEE, ele tem que estar matriculado na escola regular, anteriormente. Plano do AEE, identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição de quais são os recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas, cronograma de atendimento a esses alunos. O professor para o exercício da docência no AEE, que seria, o professor de apoio. Profissionais da educação, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, guia intérpretes e outros que atuam no apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção, porque tem alunos com essas necessidades, que não seriam só necessidades cognitivas, que seriam realmente necessidades mais restritivas, de alimentar, de se locomover, articulação entre professores do AEE e do ensino comum, isso é muito importante também. Tem que haver uma sintonia entre o professor, tanto da sala de recurso multifuncional, como do professor de apoio, que fica na sala regular de ensino, com o professor regente, para que ambas, que tantos alunos que têm um colega incluído, como esse colega que está sendo incluído, todos se sintam bem. Então, é muito importante que haja essa articulação, essa sintonia entre os professores da classe regente e os professores do atendimento educacional especializado. Redes de apoio. No âmbito da atuação intersetorial, na formação docente, recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que contribuam para a realização do atendimento educacional especializado. A oferta do atendimento educacional especializado, AEE, no Centro de Atendimento Educacional Especializado Público ou Privado sem fim lucrativo, conveniado para essa finalidade, deve constar no projeto político-pedagógico do Centro, contemplando na sua organização os recursos, o plano do AEE, os professores e demais profissionais, conforme orientação da Secretaria de Educação. Os centros de atendimento educacional especializados devem cumprir as normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto à sua autorização de funcionamento em consonância com as orientações preconizadas nessas diretrizes. A formação e a atribuição do professor. Para atuação no atendimento educacional especializado, o professor deve ter formação inicial, que o habilite para o exercício da docência, e formação específica na educação especial, inicial continuada. São atribuições do atendimento educacional especializado. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Então, é atribuição do professor mesmo, elaborar, conduzir, organizar, pensando nessa necessidade do público-alvo, do AEE. Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e da acessibilidade. Organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Quem pode ser agrupado, com quem, Quais deficiências dão para serem trabalhadas juntas, Qual aluno que tem necessidade de um atendimento individual. Acompanhar a funcionabilidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula com ensino regular, bem como outros ambientes da escola. Estabelecer parceria com áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Também são atribuições do professor orientar professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizadas por esse aluno. Ensinar e usar recursos da tecnologias assistivas, tais como tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível,
o soroba, que é o ábaco, que é aquele instrumento, né, japonês que serve para cálculos matemáticos, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade, entre outros, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo a autonomia, a atividade, a participação. Então, sempre que nós pensamos no professor de apoio, eu acho que é muito importante, né, nesse professor do AE, que realmente ele tem que ser um facilitador, sabe? Ele tem que ser um mediador de todo o processo de informatização, de todo o processo de recursos, né? Para tornar a vida desse aluno que tem uma necessidade, uma especificidade educacional melhor, mais tranquila. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e das acessibilidades, e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. Todos juntos por uma educação inclusiva. Obrigada pela atenção. Eu quero finalizar aqui, professora. Para finalizar, gente, eu penso que todos nós, como professores, como educandos, vocês que estão nos assistindo, né, nossos alunos, que todos nós temos que ter um olhar voltado à diversidade, às diferenças, ao respeito, e pensar que cada aluno e cada necessidade educacional especializada deve ser levada a sério. E com isso, que a inclusão aconteça de forma clara, de forma tranquila, sempre em busca do melhor. E muito obrigada pela atenção. Esses slides eu irei dispor no Google Classroom, que vocês terão acesso, tá? Foi a maneira que eu achei mais didática, para que o conteúdo ficasse retido e que vocês tenham esse material depois. Obrigada. Nós que agradecemos imensamente a professora Aline, né? Um privilégio ter pessoas tão bacanas, né, conosco, para compartilhar conosco de tanto saber, né? É muita coisa interessante que precisa ser compartilhada, né? Obrigada, professora Aline, por Obrigada, esse tempo, né, de estar aqui conosco. Amanhã a professora Aline volta, né? Já eu apresento toda a parte da manhã. Por hora, a gente vai contar com a fala agora do professor Carlos Alberto Alexandre. O professor Carlos Alberto vai ficar com vocês um pouco, para poder fazer suas discussões e suas contribuições de hoje. Poderia abrir seu microfone, por favor, professor? Ok, desculpa. Ok. Obrigado, é um prazer fazer parte dessa equipe, estar aqui junto com as professoras do nível delas, é uma honra para mim, e principalmente ter a oportunidade para falar sobre algo que eu gosto e muito, que é a ideia da inclusão, né? E dar parabéns a esse pessoal que está lá de longe, Mantena. Nossa, olha a distância disso, tá? Essa cidade é longe demais, né? São 123 pessoas participando, gente, é coisa demais. Sete Lagoas, Buritis, olha só
pastor Jorge, eu acho que eu conheço ele, é lá de Jaíba. Nossa, quanta gente! É um prazer receber vocês. Tá? Aqui de Montes Claros, a Francismar. Nossa, que bom esse pessoal aqui. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que, como eu disse, eu gosto muito, né? O NUSE, que é o Núcleo de Sociedade Inclusiva, que existe na Unimontes. Tá? Esse núcleo, ele surge... Na verdade, eu conheci a história desse núcleo desde antes dele chegar na Unimontes. Ele apareceu numa outra faculdade, o rascunho dele, aí a professora foi para a Unimontes e implantou o sistema lá, através da resolução 120, né, que permitiu que ele passasse a existir. Então, focado no ensino, e isso não limita ele à ideia do ensino, porque dentro desse projeto tem também a possibilidade de extensão, né, e tem a possibilidade de pesquisa, né, como a gente tem programas ligados com o ensino, com a saúde, com a parte jurídica e com o trabalho. Então, isso no projeto existe. A intenção principal do NUSE, que é praticamente uma sala de recursos, né? Ali acontece todo o movimento ligado ao EE, que é o atendimento especializado, né? E, detalhe, não só para atender às deficiências, e é bom a gente ressaltar uma coisa, que quando a gente fala em deficiências, a gente não está falando de pessoas deficientes. Nós estamos falando de pessoas que têm alguma deficiência educacional, tá? E ela precisa ser cuidada, receber assistência. Até aí, tem uma questão importante, né? O NUSE, ele não se preocupa somente com a garantir o ingresso da pessoa, tá? Pelo sistema de cotas ou outro sistema. Mas ele permite, principalmente, tá, manter a permanência dessas pessoas no ensino superior. A gente sabe da dificuldade que tem a manutenção desse pessoal. Por exemplo, o cego, né? A pessoa com deficiência visual, ela precisa ter um recurso técnico para poder ela registrar o conteúdo da aula. Pode ser em braille, né? Pode ser gravando e pode ser via o computador. Por exemplo, no NUS nós tivemos algumas experiências de acadêmica e acadêmico, né? Que digitava perfeitamente no teclado que todos nós usamos. E vocês sabem que existe o teclado personalizado, né, em braille. Inclusive, dá para a gente perceber na prática que eles têm mais dificuldade para aprender em braille o teclado do que o original, né? Então, já que eu falei do cego, da deficiência visual, converter o material para eles. Ele pode ser impresso em braille e ele pode ser também impresso em áudio. Então, que o NUS se preocupa com isso. Para isso, nós temos professores e temos estagiários que fazem isso. É óbvio que agora nós estamos em tempo de pandemia, né? Fica mais difícil você aproximar. Mas, com certeza, eles fazem mágicas, né? Para poder atender à necessidade dos acadêmicos. Dessa equipe que está aqui, a professora Silvana, que é a nossa coordenadora, eles fazem mágica para poder atender à necessidade do pessoal. Outra questão. Então, nós temos lá também professores que são ledores. Lê a prova para o indivíduo com deficiência visual.
E tem os transcritores, que pode ser o mesmo professor. Então, lê e transcreve a prova. Normalmente, por uma questão ética, a gente convida para ir até a sala onde funciona o NUS, né, que é o Núcleo de Sociedade Inclusiva. Por quê? Para não gerar tumulto, porque o professor tem que ler a prova, né, e depois a pessoa tem que falar sobre o que ele quer responder e transcrever naturalmente. Outra questão, no caso mais comum, é conversão de conteúdo didático em áudio. Esse é o mais comum, é o que mais demanda. E outro detalhe, esse serviço ele não restringe somente a Montes Claros. Esse serviço também estende a todos os campos. E todos os professores que têm aluno com algum tipo de deficiência educacional pode solicitar, tá, via e-mail. Não precisa ir pessoalmente, né? Quando a gente estava funcionando presencial, ele pode enviar todo esse material via e-mail, que o grupo toma providência nessa conversão, ok? Nós temos, por exemplo, os intérpretes. Gente, esse pessoal faz mágica, tá? Os intérpretes, o trabalho que eles desenvolvem com os acadêmicos do curso de odontologia, por exemplo, né? Com o curso de direito, né? Então, é um trabalho que, para quem gosta, viu? Desculpa eu falar nesse tom, mas é para quem gosta. É um trabalho que vai lembrar muito aquela empatia, aquela palavra que você conhece pelo nome de empatia, né? A pessoa tem que ter autoconhecimento, ter amadurecimento suficiente para fazer a leitura do outro durante o trabalho. Por exemplo, no setor jurídico, você vai ter que acompanhar o acadêmico nas petições, na elaboração das petições, nos estágios, nos juizados, né, nas varas, né? E, enfim, você tem que estar predisposto para poder auxiliar esse acadêmico. Daí vem, e olha só que interessante, alguém vai falar assim, mas aí fora da Unimontes? Sim. Aí que vem a questão da permanência e do ingresso. Se você for cuidar só do ingresso da pessoa, você vai cuidar do ambiente familiar ali. Agora, se você quer que ele permaneça, você tem que estender um pouco isso. É óbvio que você não vai colocar em risco, nem fora da lei, tá? Existe um procedimento de praxe para isso. Uma outra questão, tá? Levar a pessoa para conhecer os outros ambientes da Unimontes. Por exemplo, se precisar fisicamente ir à biblioteca, ele precisa conhecer o caminho. Só para você ter uma ideia, tinha um aluno do curso de letras, né? Ele já estava na Unimontes há 2 anos e ele não conhecia a Unimontes. E quando ele surgiu no NUS, né? Porque tem isso também, ó. Nós temos uma pequena dificuldade quanto a identificar as pessoas que têm deficiências. Porque, normalmente, quando ingressam na faculdade, eles só colocam deficiência e não colocam qual tipo. Então, lógico que isso está sendo aperfeiçoado com o bom trabalho que eles vêm desenvolvendo na secretaria para facilitar essa questão. Tá? Uma outra coisa, nós temos lá, como eu falei, estagiários, né, que vão nos auxiliar. Eles trabalham, aqueles que estudam à tarde trabalham de manhã, aqueles que estudam de manhã trabalham à tarde, né? Agora tem um detalhe, se alguém interessar, é bom que a pessoa saiba informática, e isso já era antes. Por exemplo, eu não falei que esse projeto é desde 2005, né? Lá da Resolução 120. Desde aquela época,
já era mais necessário, mais do que necessário, a pessoa conhecer de informática, por causa dos acessos, né, aos conteúdos didáticos. E agora, com a pandemia, mais ainda. Né? Então, nós precisamos aproximar. Por exemplo, Libras. Né? Os intérpretes, eles estão fazendo milagre. Né? Vocês vão verificar amanhã os trabalhos bonitos que eles vêm fazendo. Né? Outra intenção do NUSE é o chamado apoio psicológico. Você sabe que todo mundo, né, tem as suas angústias, as suas crises existenciais, né? Às vezes vai chegando a primeira prova, dá uma vontade de desistir, de abandonar tudo. Né? E, às vezes, na primeira dificuldade, como a cidade é muito grande, às vezes a pessoa mora distante, aí na primeira dificuldade quer desistir, enfim. Então, a gente precisa estar o mais próximo possível dessas pessoas. É aquela velha história que o Piaget sempre falou. Você, e o Freud também tinha falado isso. Você vai pela questão afetiva. Tá? Não é ficar lambendo a pessoa, mas é você afetivamente aceitar, acolher a pessoa. E isso facilita muito. Nós temos aluno, por exemplo, lá do sul da Bahia. Gente, a distância que esse pessoal sai para vir estudar, chega num lugar novo, sem qualquer apoio, né? Fica difícil, né? Outra questão, que é do NUS também, criar políticas que atendam à ideia da inclusão. Isso é divulgar o máximo possível, né? Ou uma outra coisa bonita que o NUS faz, tá? Orientar os professores que estão tendo, entre aspas, dificuldades com o aluno que tem alguma deficiência na sala de aula. Por exemplo, lembrando aqui de alguém que deficiência física, né? Então a pessoa precisava de uma carteira, de uma mesinha, uma carteira adaptada para ela. E veja como é bom a Unimontes. A Unimontes é tão gostoso trabalhar lá que eu fui até o departamento de manutenção e contei a ideia para eles. Gente, quando foi no final da tarde, tinha 2 mesas lá para essas pessoas, tá? Que eram 2 pessoas. Então, você vê, a Unimontes tem esse cuidado, né, com todos os setores dela, principalmente esse da inclusão. Né? Uma outra questão, promover o AEE como nós estamos fazendo aqui agora, né? Que entra também na ideia da extensão, não só de ensino. Por exemplo, recentemente, a professora Silvana promoveu, junto com a professora Cida, promover o curso de Braille, se não me engano, AEE, alguma coisa assim, tá? É que eu já estou meio velho, gasto os neurônios. E tem de Libras também, que promoveram há pouco tempo. Então, você vê, o NUSE é uma sala de recurso. O NUSE é a prática de tudo que vocês estão colocando, né, dentro da universidade. E digo a vocês, estão convidados a virem, tá certo? Que tem gente aí que mora longe pra caramba, né? Buritis, Vigilante. Então, gostaria de agradecer vocês e, ao mesmo tempo, fazer um convite para amanhã nós estarmos aqui novamente e vamos poder trocar outras ideias. Se houver algum questionamento, por favor, fique à vontade e o faça. No mais, agradecer vocês, né, por aqui estarem, por estar dedicando um tempo da sua vida, você não está perdendo o seu tempo. Inclusive, essa é uma característica dos tempos de hoje, né? Quem quer se dar bem profissionalmente e como pessoa hoje em dia, tem que continuar formando, tem que continuar estudando. É aquela velha história, se parar o bicho come. Ok? E um detalhe, amanhã nós vamos ter a presença de intérpretes, viu?
houve um pequeno deslize aí, por questão de detalhe mesmo, tá? Mas amanhã os intérpretes vão estar aqui com todos nós. Combinado? Então, obrigado a vocês, obrigado por me ouvir, e a gente se vê novamente amanhã. Professora Ana Dulce, por favor. Obrigada, professor Carlos, pessoa maravilhosa, meu chefe de departamento, né? Nós somos muito felizes de poder contar com o senhor mais esta vez e amanhã novamente, né? Agora nós vamos ouvir umas palavras, né? Que a professora Leonice chegou mais no finalzinho, mas ela tem algumas coisas a dizer. Vamos ouvi-la e na sequência eu apresentarei as palavras finais. Boa tarde a todos, desculpem, viu? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a todos pela participação, dizer que é um prazer imensurável a gente estar trabalhando esse minicurso com vocês. Amanhã eu terei uma fala maior sobre sala de recursos multifuncionais, mas eu queria destacar algumas coisas que eu ouvi dos colegas, né? A professora Cida, brilhantemente, né? É uma pessoa muito especial. A professora Cida, ela destacou muito esse desejo, essa motivação, essa vontade que o professor precisa ter para poder trabalhar com o aluno com deficiência, né? E eu ainda falo mais, nós temos como instrumento o aluno, né? Então, nós temos que estar preparado para essa diversidade, né? Nós temos que estar preparado para esse universo que nós vamos encontrar, né? Eu sei que a universidade, ela não dá conta de preparar o professor para poder atender todas as necessidades. Mas é função do professor, ele está permanentemente se formando, ele está buscando. Então, à medida que vai aparecendo a necessidade, à medida que vai surgindo esse aluno para o atendimento do professor, é necessário que o professor, ele não só acolha esse aluno, mas que ele estude para poder trabalhar da melhor maneira possível com este aluno, né, para poder incluir esse aluno dentro do contexto de sala de aula, né. A professora Aline, ela falou brilhantemente, eu queria apontar que hoje nós temos, dentro da rede estadual e das redes municipais, nós temos o professor de apoio, né, que é aquele professor que ele está dentro da sala junto com o professor regente. Então, quem fica dentro da sala de aula com o professor regente é o professor de apoio e o professor intérprete, tá? Então, essas duas funções, elas atuam diretamente dentro da sala com o professor regente, né? Então, no Estado, o professor de apoio, ele precisa ter uma formação, né, em nível superior, ele precisa ter as suas especializações. E os municípios, eles têm as suas legislações próprias. Então, pode ocorrer de algum município, como é o caso de Montes Claros, que o professor de apoio, ele é um professor de auxiliar de docência. Então, ele não trabalha com a criança diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Ele funciona mais dentro do município de Montes Claros como um cuidador do aluno, né? Então, ele é contratado para ele poder acompanhar esse aluno na saída dele da sala de aula, no momento que ele está dentro da sala, para ele poder fazer uma atividade, mas ele não trabalha diretamente com o processo de ensino e aprendizagem. É algo que nós precisamos muito avançar dentro do município de Montes Claros, tá? Porque o Estado, ele já avançou nesse sentido. Então, e o professor Carlos, né, que brilhantemente falou do NUSE,
que é o nosso núcleo de atendimento do ensino superior, né, uma luta constante para poder estarmos mantendo esse NUS e agregando ele a cada dia mais pessoas para poder estar abraçando essa causa e estar trabalhando em prol da educação especial. Então, é um prazer enorme e amanhã nós retornaremos com sala de recurso multifuncional. Professora Naduz. Obrigada, professora Leonice, por sábias palavras, muito obrigada, né? Belas palavras, como diz aí o Maurício também dizendo aí, né? Belas palavras. Isso realmente é maravilhoso, né? Ouvir essas palavras que a senhora tem dito, né? Fez um ligeiro apanhado, né? Isso é muito bom. Poder contar com a senhora e amanhã novamente com as falas bem mais substancial, né? Nós temos uma fala bem mais encorpada. Muito, muito obrigada mesmo por a sua presença aqui conosco nessa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora, então, até mais. Bem, pessoal, estamos chegando aí na reta final, né, mas nós temos algumas colocações aqui a fazer, mas antes disso, eu vou só falar para vocês sobre o nosso mecanismo. Nós já disponibilizamos a lista de presença, já está disponível para que vocês possam assinar, né, um formulário do Google Forms, isso para poder facilitar depois a organização dos certificados, né. O mais importante são as nossas falas e os aprendizados que serão disponibilizados, mas eu sei que é importante também essa parte do certificado, a certificação, mesmo porque ela é uma exigência na graduação, né, como atividade de ACC. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje é só um pouquinho, amanhã vai ter mais substancial, foram mais de 120 pessoas conosco essa tarde, maravilhosa, muita gente trabalhando, estudando, mas aqui participando, né? Querendo saber mais um pouquinho sobre essa questão da inclusão. A gente fala muito da educação inclusiva, do atendimento especializado, mas há muito que estudar, há muito que falar. E essa equipe aqui é uma equipe de peso, viu, gente? Pessoal bem preparado, que vai poder realmente colaborar nesses entendimentos. Amanhã, né, nós teremos a fala da professora doutora Silvana Diamantino França, que coordena esse minicurso também no CONEF, nós estamos aí no 4º CONEF da pedagogia, e das licenciaturas, com mais de 3.000 inscritos, né, estamos aí oferecendo essa oportunidade de discussão aos acadêmicos, professores, especialistas, nós temos aí mestres, né, doutores participando, temos mais de 15 universidades colaborando conosco, então é uma riqueza, gente, muito grande que a tecnologia está nos proporcionando neste momento. Agradecemos a todos, direto e indiretamente, que está fazendo isso ser possível, né? Alguns benfeitores anônimos que nós nem conhecemos, porque esses mecanismos, essas ferramentas gratuitas que estão sendo disponibilizadas para nosso uso, está sendo de grande relevância, tanto para nós professores, como também para os alunos, né, para a comunidade em geral, está sendo um grande benefício mesmo, essa troca, né, mediação de conteúdos. Então, amanhã a doutora Silvana Diamantino França vai apresentar para vocês sobre o decreto 10.502, gente, saindo quentinho do forno, ó, é de 30 de setembro de 2020. Professora Silvana, doutora nessa área, especialista, trabalha há muito tempo com essa área, tem grandes conhecimentos a compartilhar, e amanhã ela vai estar nos presenteando com esse decreto, né, com a análise dele, leitura e análise dele, de muitos pontos relevantes. A professora Leonice volta conosco amanhã, como ela já adiantou, mas ela volta falando sobre a sala de recursos multifuncionais, e a professora Leonice, ela já foi diretora de escolas da rede municipal, é supervisora efetiva na rede municipal, além de ser professora
efetiva no Departamento de Educação da Unimontes, ela é especialista também nessa área e tem trabalhado muito nessas questões e poderá compartilhar conosco de muitas realidades, além do aspecto teórico, histórico, legal, mas também a parte prática. A professora Antônia Aparecida Silva, que já falou para nós hoje, né, nós já tivemos assim, o privilégio de contar com suas palavras, teremos novamente amanhã o privilégio de ouvi-la falando sobre as tecnologias assistivas, tá? Gente, ninguém melhor do que uma pessoa que já experimentou essas questões para compartilhar conosco de situações que nós não tivemos o privilégio de vivenciar. Então, nós teremos essa oportunidade com a professora Antônia Aparecida Silva. O professor Carlos volta novamente amanhã, também com umas falas bastante interessantes para nós, o professor Carlos Alberto Siqueira Alexandre, como eu já disse, ele é especialista, ele é psicólogo, chefe do Departamento de Educação da Unimontes, e ele trabalha conosco, trabalha no NUSE, e ele vai falar sobre a questão da deficiência auditiva e a questão dos intérpretes, né, que está junto ao NUSE e ao Departamento de Educação, auxiliando o trabalho com os acadêmicos da Unimontes. E também no dia 24 de novembro, nós vamos ter uma live no CONEF, que está também incluída nesse curso, nesse mini curso. Nós temos aí uma carga horária, que será cumprida de 20 horas, e ela será composta por essas lives que tem hoje e amanhã, e também por atividades, vídeos, leitura de slides, que nós vamos estar colocando, disponibilizando para vocês na sala do Google Classroom. Lá, a maioria de vocês já estão inscritos lá na sala do Google Classroom. Se tiver alguém aqui que estava inscrito, que está participando nesse momento e que não está ainda lá na sala, por gentileza, me comunique, manda um e-mail que nós vamos estar realocando, que pode ter tido algum equívoco em relação aos e-mails e pode ter voltado, mas a gente vai estar trazendo vocês novamente conosco. Então, eu vou aqui chamar minhas colegas para que a gente possa despedir de vocês e novamente amanhã estaremos todos de volta para continuar esse trabalho que iniciamos hoje. Só um pouquinho que eu estou online. Tá. Professora Leonice, seu microfone está fechado, você poderia abrir, por gentileza? Abri. Então, aí, gente, estamos todos aqui presentes para dar um até logo, né? Porque é um até logo, e eu muito obrigada por estar conosco nessa tarde, e já são 1h33 de disponibilização, né, pelo YouTube. O link desta live ficará no YouTube por um certo tempo, né? Porque é uma versão gratuita, e outras pessoas poderão ter acesso a esta live no momento que assim o desejar. Muito obrigada e até amanhã. Professora Cida, últimas palavras. Tinha umas perguntas aqui, professora, aqui acho que essa pergunta é para a professora Aline, sobre a lei ou resolução que embasou suas discussões. Eu usei, na verdade, a Constituição, né? A Constituição Federal, a seção que fala especificamente do ensino, e mais especificamente mesmo do AEE, e eu gosto muito desse livro também, do Marcos José da Silva Manzotta, que foi onde eu me baseei para fazer os slides. Ele fala da educação especial no Brasil, histórica, políticas públicas, por aí. Minha base foi essa.
Também tem a Lucilene, que ela pergunta, eu acho que essa pergunta é para o professor Carlos. Ela fala se é necessário um currículo para cada pessoa especial para que ela possa ser atendida dentro das suas necessidades, né? Acho que a professora Silvana, o professor Carlos poderia falar. Eu perdi o início. Ela pergunta se é necessário um currículo para cada pessoa especial para que essa pessoa possa ser atendida dentro da sua necessidade. É preciso um laudo, não é, professor Carlos? Sim. Tem que ter um laudo, né? Exatamente. Por exemplo, qual necessidade? Isso. Na educação básica é necessário o laudo. Isso. Na educação básica. Agora, no ensino superior, é mais uma comunicação entre a Secretaria e o NUSE, né, professor? Isso. No caso, por exemplo, nós temos no curso de medicina uma pessoa que tem uma lesão neuromuscular e ela é degenerativa, tá? Então, isso nos orienta o que fazer, por exemplo, na hora da prova, que ela não consegue manipular o teclado do computador. Mas aí a gente pode fazer isso por ela ou adaptar, tá, o aparelho para que ela possa acionar. Então, aí no caso, só auxilia para a gente descobrir qual é o meio de acesso. Também tem uma pergunta aqui, que é do Francis Mar. O Francis Mar, ela ou ele, né, Francis Mar, ele diz o seguinte: diante das propostas do governo para a educação inclusiva, quais as suas considerações? Qual o caminho para não haver retrocessos e perdas de direitos? Educação especial no Brasil. História, políticas públicas, por aí. Minha base foi essa. Também tem a Lucilene, que ela pergunta, eu acho que essa pergunta é para o professor Carlos. Ela fala se é necessário um currículo para cada pessoa especial para que ela possa ser atendida dentro das suas necessidades. Né? Acho que a professora Silvana, o Carlos, poderia falar. Pode repetir, por favor, Nadu? É necessário um currículo para cada pessoa especial para que essa pessoa possa ser atendida dentro da sua necessidade. É preciso um laudo, não é, professor Carlos? Tem que ter um laudo, né? Sim, para identificar, né? O fato de identificar é que facilita qual o procedimento que vai ser desenvolvido, né? Qual conduta? Por exemplo, tem as pessoas autistas. Tem as pessoas autistas, e aí entra uma questão importante, porque você tem aqueles que já sabem ter uma adaptação melhor, e tem aqueles outros que têm mais dificuldade. Então, isso facilita e muito. À medida que você vai identificando, e é óbvio, toda vez que eles chegam lá, eles já chegam acompanhados com o laudo, viu? Naduz, repete a última pergunta aí, por favor, da Francis Mar, que é muito boa. Ela fala assim que qual o caminho, né, que poderia haver diante dessas propostas do governo para que os alunos que não haja um retrocesso, né, e perdas de direitos, né, dentro dessas propostas da educação inclusiva. Quais os caminhos? O que aponta para isso? Posso? Primeiro, o caminho primeiro é a família ter informação. Aquela tríade que a Aline colocou, né? Família, escola e políticas públicas, elas têm que caminhar junto. Então, primeiro, a família ela tem que aceitar a deficiência para ela poder exigir, né, do poder público o cumprimento daquilo que é de direito do seu filho. Então, a partir dessa exigência, a escola ela tem que ter aquele olhar de acolhimento com o aluno, né, de inserir esse aluno, e a partir da inserção desse aluno, também a escola precisa, apesar de estar estabelecido na legislação que é direito do aluno, que ele precisa ter, a escola também precisa estar apresentando e cobrando do Estado esse direito. Então, assim, a política ela foi posta, e para a política tudo está lindo, está tudo muito bem,
tá? Mas nós, cidadãos, nós temos que estar cobrando do Estado a implementação dos nossos direitos, tá? Então, não é fácil, viu, gente? Não é fácil para a família, não é fácil para a escola, porque são todos, tudo está, assim, amarrados em alguns detalhes. Então, muitas vezes a escola luta, o diretor da escola, ele coloca, ele manda ofício, ele solicita a contratação do professor, e aí o sistema, ele precisa de uma documentação que a escola não tem. E aí fica aquela situação, o diretor sabe da necessidade do profissional, a família sabe da necessidade do profissional para auxiliar o filho, mas tem alguma coisa embargando tudo isso. Então, assim, a política, eu digo, a política é escrita para perfeita, né? Sem nenhum detalhe, sem nenhum defeito. Mas para colocar em prática existe luta, exige muita luta. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos autistas. Para ela poder inserir esses filhos dela dentro da educação, para ela poder garantir que os filhos dela alcancem os direitos deles de estudar, é uma luta constante, que é igual o professor Carlos colocou. O autista tem essa complicação maior, porque ele varia de situação para situação. Então, para um, ela exige um profissional de um jeito, para o outro, ele é necessário um profissional de outro jeito. Então, é necessário não só aquele acolhimento que a Cida falou, que nós temos que ter o coração aberto, nós temos que entender o outro, a diversidade, nós temos que estar prontos para poder trabalhar, mas nós também temos que ter essa maturidade, que nós temos que correr atrás do direito dos nossos filhos e dos nossos alunos. Se alguém quiser completar. Tem algumas pessoas que estão dizendo aqui que está com dificuldade ainda do acesso ao Google Classroom. Quem tiver com essa dificuldade, por gentileza, envia para nós um e-mail na dulce@gmail.com, o seu e-mail, mas o e-mail precisa ser Gmail. Quando não é Gmail, volta, não acessa, viu, ao Google Classroom. Por gentileza, encaminha que nós vamos estar regularizando. Parece que está tudo certo. Aqui, há muitas outras questões. Aqui está agradecendo você, professora Leonice, verdade, né, de ser sala de aula, muito complicado, né? Aqui o Anderson fala da dificuldade do momento, da pandemia, né? Quantas situações delicadas que está sendo, principalmente para as pessoas, né, que têm uma necessidade especial. Está tendo essa situação delicada, né, dificuldades dos alunos, né, para a questão do atendimento educacional especializado, né, que isso, algumas pessoas estão agradecendo, né, gostando muito, né, desse momento, isso é muito bom. Amanhã nós teremos mais, viu, gente? Hoje foi só um comecinho, agradecemos a participação de todos. Tem mais alguém que gostaria de dar uma palavra final? Dulce, eu queria agradecer e queria reforçar aquela questão de nós, professores, estarmos sempre pensando que nós precisamos aprender para ensinar. Por quê? Porque todo dia surge uma necessidade diferente, todo dia surge algo novo. Então, nós temos que estar abertos para o processo de aprendizagem pessoal, para depois nós trabalharmos no processo de ensino. Muito obrigada. Até amanhã. Muito obrigada, professora. Professora Silvana, quer dar as palavras finais aí, a nossa coordenadora? Abrir o microfone. Só um minuto. Agradecer, né, todos e a todas aí a paciência, né, nós ficamos no ar quanto tempo? 1h04, né? 1h44, foi mais de 120 pessoas participando nesse momento, sincronamente, né, professora, que muitos vão ver depois,
e no momento ainda estamos com 88 participantes. Né? Muito obrigada a todos. Agradecer a todos vocês, né? A turma aí, professora Cida, professor Carlos, nossos cursinhos, professora Ana Dulce, que bravamente, né, desencadeou todo o processo para que a tecnologia Screen World, né, fosse possível nesse minicurso. E amanhã as expectativas ficam aí, a gente vai fazer uma breve apresentação em relação ao novo decreto, né, que traz a nova política de educação inclusiva na equidade, né, que é a única coisa que eles acreditam. E a gente vai fazer uma discussão, uma explanação, porque desde 2008 a gente tem aí a política instituída e agora houve essas mudanças aí, que muitas pessoas estão já se posicionando criticamente sobre a questão. Né? Então, se porventura vocês já puderem trazer, né, as questões para serem discutidas aqui, nós agradecemos. Agradecer o empenho de todos, a participação de todos, e o meu muito obrigada, e até amanhã, e uma boa tarde. Boa tarde, professora. Algumas perguntas que hoje não foram respondidas, a gente vai dar uma olhada geral e vamos registrar, e os nossos professores estarão aqui respondendo a vocês. Ninguém vai ficar sem resposta, viu, gente? Obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada.